O país está com medo da febre amarela, impressionante. Uma doença que deveria ter sido já erradicada. Os países desenvolvidos não têm febre amarela, mas no Brasil tem. E pelo sul e sudeste do Brasil essa doença apareceu. E agora o brasileiro e o piauiense também estão preocupados. O brasileiro e o piauiense preocupados com o aparecimento e os riscos da doença. Eu vou falar com a Indira Gomes, que traz para nós informações, inclusive, de como nós podemos nos prevenir, evitar que a febre amarela bata a nossa porta. Indira Gomes, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson. O alerta foi dado aí pela Organização Pan-Americana de Saúde. Já são 7 países na América do Sul que registram casos de febre amarela já nesse ano de 2018. Vamos ver quais são esses países. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname. Estão aí, então, com casos de febre amarela. A prevenção é a vacina. Mas precisa todo mundo correr para os postos de vacinação? Isso é o que a gente vai saber com o infectologista Carlos Henrique Nori Costa. Boa tarde, doutor Carlos. As pessoas precisam ir aos postos de vacinação para evitar a febre amarela? Não, veja só, Indira. O que está havendo nesse momento é uma transmissão da doença em áreas silvestres do estado de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Inclusive o Rio de Janeiro nem era considerada área endêmica, mas a febre amarela silvestre, ela se expandiu para essas regiões. E então nessas áreas as pessoas devem se vacinar, ou quem for se dirigir para lá, ou para o exterior, para regiões onde é possível a transmissão da febre amarela. Mas é importante que as pessoas saibam que até hoje não houve febre amarela urbana. A doença não está sendo transmitida nas cidades. Quase todas as pessoas infectadas, ou todos os casos suspeitos, são pessoas que residiam ou trabalhavam em áreas rurais em contato com o ciclo de transmissão silvestre, que é entre mosquitos que habitam a copa das árvores e macacos, primatas. Então esse ciclo existe normalmente, ninguém vai acabar com isso, ninguém vai erradicar a febre amarela. Faz parte do ciclo normal. Então, de vez em quando ocorre, por razões diversas, ocorre uma epidemia entre os animais, que a gente chama de epizootia. Então, eventualmente, as pessoas entram nessas áreas silvestres e, por alguma razão biológica, o mosquito desceu, um vento, qualquer coisa, procurando um hospedeiro, pica a pessoa, o ser humano, e esse então adoece. E pode então ter os sintomas da doença. Qual é o outro problema? O outro problema é que essa pessoa doente vai para a cidade, e na cidade ela vai encontrar um outro vetor, um outro mosquito, que é o que nós mais tememos, que é o Aedes aegypti, que está aí transmitindo zika, chikungunya, essas coisas. Então o grande pavor que se tem, o grande receio que se tem, é de haver o contato do ciclo silvestre com o ciclo urbano. Por razões que nós não compreendemos ainda, nunca mais houve transmissão de febre amarela silvestre há décadas. Há décadas. Febre amarela urbana, perdão. Então, nas cidades não existe há décadas. Teve um em Santa Cruz de la Sierra, algumas 20 ou 30 anos atrás, mas nunca mais houve esse contato. Então, nós precisamos compreender isso. Mas é um receio permanente, porque o Aedes aegypti transmite muito bem o vírus da febre amarela. Quais são os sintomas da febre amarela? E os hospitais da rede pública de saúde estão preparados para identificar e tratar essa doença? Perfeito. Olha, na verdade, a grande maioria dos pacientes que se infectam com o vírus da febre amarela não tem nenhum sintoma. A doença é inteiramente assintomática. De tal modo que quando você vê uma pessoa com um caso confirmado de febre amarela, é porque tem pelo menos 100 outras pessoas infectadas com sintomas, sem sintomas ou com sintomas brandos. 10% tem um quadro febril, inespecífico, a febre dura 1, 2 ou 3 dias com dor de cabeça, parece muito com qualquer infecção por flavivírus, como o vírus da dengue, por exemplo. Parece muito, tá? Febre alta, dor de cabeça, etc. Então, esses casos ficam por aí. O médico pode fazer uma suspeita de febre amarela, mas pode ser também alguma dessas outras viroses. Mas o paciente com febre amarela ele pode evoluir, ele pode ter 1 ou 2 dias sem sintomas, ele para a febre, e depois aparece a fase tóxica, que é a fase que acomete mais o fígado, e tem os distúrbios de hemorragia, de sangramento.
Então o olho fica amarelo, que nem uma hepatite, a urina fica escura, né? Podem surgir fenômenos hemorrágicos. Essa é a forma mais grave da doença. Então, o que faz realmente o médico desconfiar é o paciente ter estado nessas regiões suspeitas também? Exatamente. Você seria uma boa médica, tem um bom raciocínio epidemiológico. Então, a pessoa tem história de exposição, viajou, está vindo de uma área endêmica, igual foi aquele caso suspeito ano passado, lá de Parnaíba, ele estava vindo da área endêmica do Espírito Santo quando veio para cá, para o Piauí. Então, pessoas visitaram uma área endêmica, uma área de transmissão, uma área silvestre, e apresenta sintomas de febre sem sinais de localização, é um sinal de que ele pode estar contaminado. E aí o médico tem que iniciar a investigação, encaminhando para os centros especializados. Doutor Carlos, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Carlos, o que tem mais preocupado as pessoas diz respeito à vacina, a quantidade de vacina, número de doses. O governo falou que está dividindo doses, muita gente confusa em relação a essa subdivisão de doses. E também, quanto tempo precisa tomar a vacina antes de realizar uma viagem para as áreas que estão sob risco? Ok. Bom, começando pela última, 10 dias. Você vai viajar para uma região de transmissão ou para países que exigem o certificado de vacina, no mínimo 10 dias antes da viagem. Tem que ter essa cautela, porque é o período que os anticorpos sobem e se tornam protetores. O segundo é em relação à dose da vacina. A dose da vacina basta uma. Houve um período que se recomendava a cada 10 anos, mas isso caiu por terra. Uma única dose integral da vacina, integral, é suficiente para imunizar a vida inteira todas as pessoas com mais de 4 anos de idade. As crianças com menos de 4 anos devem tomar uma dose aos 9 meses e depois uma dose de reforço aos 4 anos. É o que está indicado. Mas, em relação à dose fracionada, é uma estratégia que tem sido utilizada quando existe uma grande população exposta, existe necessidade emergencial de usar a vacina, então a gente divide uma dose em quatro doses, isso multiplica por 4 rapidamente a disponibilidade da vacina e dá uma proteção boa durante 1 ano apenas, só 1 ano. Depois de 1 ano tem que vacinar. Então essa dose ela é protetora, mas ela não dá o certificado de vacina. Então se alguém for viajar, por exemplo, tomou uma dose fracionada e quiser viajar para o exterior, essa dose não vai valer para o país que está recebendo a pessoa, para o turista ou o trabalhador que for viajar. Então, a dose fracionada é uma situação emergencial, é útil, é muito importante, é custo-efetivo, deve ser utilizada, já se mostrou efetivo na África, em Angola e no Congo, na epidemia de 2016, e está sendo utilizada apropriadamente aqui no Brasil. Agora, em relação às outras populações, não, as outras pessoas estão aqui em Teresina, fica sossegado, fica em calma, não precisa tomar vacina. Não, se for para o interior do Rio de Janeiro, aí deve tomar vacina, porque vai estar exposto, potencialmente exposto ao vírus da febre amarela e adquire o risco de ter a doença. Mas quem já tomou uma vez não tem correria, não precisa se preocupar em tomar de novo. Não, quem é vacinado, tomou a dose plena, a dose que se usava no passado, é suficiente. Não precisa se preocupar. Se tiver mais de 4 anos, quando tomou a dose. Se tiver tido menos de 4 anos, é bom dar a dose de reforço. Obrigada, então, doutor Carlos Henrique. Fica a dica, viu, Joel? Não precisa ter correria, todo mundo calmo, tranquilo. Quem já tomou a vacina contra a febre amarela não precisa tomar de novo. Então, isso aí vai garantir um certo sossego ao pessoal que estava meio apreensivo com as notícias vindas do Rio São Paulo de que está faltando ou está sendo controlada a vacinação por lá. Eu já sou vacinada contra a febre amarela, Joel, e você? Eu já tomei a vacina sim. Indira Gomes, fico mais tranquilo agora com as informações do doutor Carlos Henrique. Obrigado, Indira, pelas informações.